Fala pessoal, beleza? Tô aqui mais uma vez para ajudá-los no plano de estudo tutorado, pessoal. Volume 5, semana 2, pessoal. O tema dessa semana é migrações internas no Brasil. Antes da gente começar, é muito importante que vocês se inscrevam no nosso canal Escola Online, pessoal. Ative as notificações para cada vez que sair um vídeo novo, você ficar sabendo. Nos sigam também em nossas redes sociais, pessoal. No nosso Instagram está cheio de informações, quiz, o calendário de postagem dos vídeos e muito mais, beleza? Eu sou o professor Galvão, professor de Geografia. Pessoal, antes da gente iniciar, eu preciso primeiro falar algo. Minha alergia está extremamente atacada. Estou respirando pela boca. Então, se eu estiver um pouco ofegante, é por conta disso. Hoje eu caí na bobeira de passar um tempo a mais com os cachorros aqui de casa. Aí meu nariz não aguenta. Eu sou muito alérgico e eu esqueço. Aí quando eu fico muito tempo bem, eu vou e entro na bobeira de ficar muito tempo com os cachorros. Aí minha alergia acaba atacando, beleza? Mas vamos lá. Pessoal, primeiro é a gente entender, lembrando da semana passada, os fatores responsáveis pelas migrações. Religião, fatores econômicos, climáticos, naturais, entre outros, né? Então, pessoal, mas quando nós pensamos principalmente no Brasil, a gente tem que pensar nos fatores econômicos, pessoal. Claro, fatores econômicos que são influenciados com questões como clima. Mas os fatores econômicos predominam no Brasil. Um exemplo claro que nós temos são as pessoas que saem de regiões mais pobres para grandes cidades em busca de melhor qualidade de vida. Isso ocorreu muito no Brasil, principalmente no século XX. E atualmente, pessoal, a gente observa que a população brasileira está mal distribuída pelo território justamente por isso. Grande concentração em áreas onde nós tivemos essa atração populacional e áreas onde não tivemos grandes ciclos econômicos, não tivemos essa grande atração que poderia trazer para o sujeito uma melhor qualidade de vida, já são áreas menos povoadas, ok? Pessoal, até o século XX a gente observa que os grandes aglomerados populacionais no Brasil estavam direcionados aos ciclos econômicos, beleza? Por exemplo, o ciclo da cana-de-açúcar, nós temos maior concentração de pessoas no Nordeste. Eu gosto de dizer que o fluxo interno no Brasil não foi tão intenso porque foi bem no início da colonização brasileira. Ainda no século XVI, século XVII. Então não é que as pessoas saíram de outras regiões em direção ao Nordeste. Não, as pessoas que vieram para o Brasil já foram para o Nordeste, beleza? Então não houve esse movimento interno tão intenso, apesar de uma das questões cobrar isso da gente. Já no século, pessoal, ali a partir do final do século XVIII, mas principalmente do século XIX, aí nós temos... no século XVII, XVIII ainda, desculpem, no século XVIII ainda, nós temos o ciclo do ouro, pessoal. O ciclo do ouro faz com que um grande contingente populacional saísse justamente de várias partes do Brasil para a região mineradora de Ouro Preto e Mariana, pessoal. Estima-se que em 2 anos a população de Ouro Preto / Mariana sai de 2.000 pessoas, 1.000 pessoas para 70.000 pessoas, pessoal. Ou seja, um grande fluxo de pessoas vão para aquela região devido à atração do ouro. E posterior, agora sim, no século XIX, nós temos o ciclo do café, pessoal, que faz com que nós tenhamos uma maior concentração populacional, principalmente nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, que são os 2 grandes produtores de café no primeiro momento. O professor é Minas, não? Hoje é Minas, mas inicialmente São Paulo e Rio. Depois se expande também até o Paraná, a Minas Gerais. Pessoal, século XX e XXI, quando a gente pensa, nós temos que pensar na industrialização do Sudeste. Sudeste como uma região com grande dinamismo econômico devido à indústria. Claro, ainda assim, uma herança do ciclo do café. Meu nariz coçou um pouco por isso, pessoal. Mas, principalmente devido à indústria, pessoal. Nós temos um grande fluxo de pessoas vindo principalmente do Nordeste para a região Sudeste, pessoal. Depois, na segunda metade do século XX, pessoal,
A gente observa que, claro, devido principalmente a programas vinculados ao governo, pessoas indo para a região centro-oeste, construção de Brasília, avanço da fronteira agrícola sobre aquela região, também é um outro fator predominante, onde o Cerrado se torna uma grande área produtora. Então a gente vê principalmente pessoas vindo do sul, lá da região norte, criação da Zona Franca de Manaus, pessoas do nordeste de outras regiões vão para a cidade de Manaus, por exemplo, devido a essa expansão industrial que a cidade passa. Então, pessoal, a gente observa que novas áreas do Brasil passam a ter fluxos populacionais. E atualmente é até interessante que a gente tem uma migração chamada migração de retorno, principalmente de nordestinos que vieram para o Sudeste em busca de melhor qualidade de vida e voltam para o Nordeste atualmente. Seja porque aposentou, agora quer viver na cidade natal, seja porque não deu certo e decide então ir para seu local de origem. Além disso, a gente observa que existe um maior crescimento populacional em porcentagem das cidades médias e até mesmo pequenas em relação às cidades grandes. Isso quer dizer que as pessoas estão tendo uma preferência para as cidades médias devido à chamada desconcentração industrial, principalmente. Então vamos lá, pessoal. De novo, hoje tá ruim aqui pra mim gravar estranho aqui. Tô sem nariz, só com a boca. Migração é o deslocamento especial de um indivíduo ou de parte da população de um lugar para o outro. A principal causa da imigração no mundo e no Brasil tem origem. Pessoal, eu particularmente não gosto da forma como coloca. Porque está generalizando, né? E existem outros fatores muito fortes para migração. Mas, de fato, falou Brasil, pessoal, são aspectos econômicos, beleza? Existem pessoas, grandes fluxos devido a questões políticas, como é o caso da Síria, questões culturais, religiosas, como é o caso de vários outros locais, como, por exemplo, na Caxemira, devido... Então, pessoal, eu não gosto de pensar que econômico é o principal. Para mim, depende do local. Mas quando ele coloca Brasil, aí é econômico, pessoal, beleza? Questão número 2. Explique os principais fatores que atrapalham o processo de migração interna do Brasil. Pessoal, quando fala atrapalha, dificulta. Então, pessoal, uma das coisas, o Brasil é muito grande. Para você se deslocar de diferentes locais, leva uma certa demora. Segundo, nossa rede de transportes ela é ineficiente. É uma rede de transporte que tem deficiência, o que também atrapalha, encarece a forma como nós conseguimos nos deslocar. Além disso, o transporte é considerado caro também. E claro, pessoal, existe um preconceito muito forte com populações de outras regiões. Por exemplo, em São Paulo, todo nordestino é chamado, se não me engano, de Paraíba. Isso é um preconceito muito grande. Então, pessoal, essas questões do preconceito, da dificuldade de locomoção do território, são fatores que acabam atrapalhando o processo de migração dentro do território brasileiro, beleza? Vamos lá agora para finalizar atividades 3, 4 e 5. 3. Descreva qual era o fluxo migratório interno brasileiro e o principal motivo desse deslocamento do século XVI e XVII. Pessoal, 16, 1500, 17, 1600. Pessoal, ciclo da cana-de-açúcar. Foi o que eu falei. Apesar de não ter sido um fluxo muito intenso, foi o principal fluxo neste período, beleza? A área atrativa do Brasil era justamente o Nordeste, áreas de solo de massapê, onde tem o cultivo da cana. 4. Explique o que mudou no fluxo migratório interno brasileiro das décadas de 50 e 60 para a década de 70. E por quê? Pessoal, 50 e 60, Nordeste, Sudeste, regiões industriais. A partir da década de 70, principalmente final de 60 e 70, a gente vê fluxos também para a região Centro-Oeste e região Norte. Quando nós falamos região Centro-Oeste, expansão da fronteira agrícola, se torna uma grande área produtiva. Região Norte também começa a ter áreas de grande produção. Zona Franca de Manaus, em Manaus também é uma atração populacional, pessoal. Então nós podemos destacar esses fatores como os principais que diferem essas duas décadas anteriores para a década de 1970. E 5.
para finalizar, pessoal, contextualize o atual fluxo migratório interno brasileiro. Pessoal, a gente observa que atualmente a gente tem uma migração de retorno, pessoas que saem do Sudeste para a região Nordeste, também pela maior industrialização do Nordeste, mas é a chamada migração de retorno, que normalmente são pessoas de origem nordestina que estão voltando. E a gente percebe também a partir da desconcentração industrial, pessoas indo para cidades menores, pessoal, ou polos regionais que estão se industrializando. Até então, metade do século XX, a gente tinha a industrialização concentrada em grandes cidades como Rio e São Paulo. Agora não, isso muda um pouco. Beleza? Pessoal, desculpa essa semana, não deu para brincar, não tô conseguindo nem falar direito, meu nariz, não tenho nariz neste momento. Mas, um forte abraço para todos, pessoal. Se gostou do vídeo, comente aí. O próximo, se meu nariz estiver normal, eu prometo que eu vou voltar a brincar, a fazer brincadeira, piada ruim, mas hoje não deu. Beleza? Pessoal, forte abraço e até a próxima. Valeu!